Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Há momentos na vida em que a gente acorda de manhã e parece que a gente dormiu mal. Parece que a gente dormiu numa posição ruim, porque o pescoço dói um pouco. A gente vai se virar para o lado, se a gente quer olhar para alguém que está aqui, a gente tem que virar o tronco todo, às vezes, porque está doendo, está incomodando. Às vezes também, junto com isso, algumas pessoas se percebem roendo unhas. Eu não tenho esse costume, mas muitas pessoas têm. E às vezes também, nesses mesmos momentos, quando a gente pensa assim, agora eu vou deitar para dormir, às vezes a gente consegue deitar mais cedo para dormir, pensando, eu vou descansar, eu vou acordar, essa dor no pescoço vai ter passado, eu vou estar mais tranquilo. E de repente é naquela noite que a gente vira para um lado, vira para o outro, e vira de novo para aquele mesmo primeiro lado, levanta, vai no banheiro, vai tomar água, volta, deita, começa a se virar de um lado para o outro de novo, e o sono não vem. Mas o que vem à mente são aqueles pensamentos quanto às atividades que nós teremos nos próximos dias. Um projeto de trabalho que a gente não sabe como resolver, um problema no trabalho. Ou então uma coisa simples dentro de casa que precisa ser resolvido, com a família. Alguma coisa precisa ser dita e a gente não sabe como dizer, a gente não quer ofender, mas algo precisa ser dito para resolver um problema que surgiu. E a gente fica pensando naquilo que vem pela frente, as dificuldades. Quando a gente passa por isso, momentos assim, é muito provável que a gente está passando por ansiedade. Essa semana eu li um pouquinho sobre isso. Se você está com dor na nuca, se você está roendo unha, se você não consegue dormir, você pode estar com ansiedade. E nessa época do ano eu diria que isso é mais forte, começando agora talvez. Comentei com alguns de vocês numa conversa um dia, talvez num estudo, eu acho que aqui no salão, com o pessoal da quinta de manhã, que há estudos que dizem que dessa época do ano até o Natal e o Ano Novo, as pessoas têm alto índice de ansiedade, muitas pessoas. Algumas chegam a exceder a simples ansiedade e acabam ficando em pânico. No nosso dia a dia, às vezes a ansiedade vem quando a gente tem uma prova para fazer no dia seguinte. Ou então quando tem um exame que nos aguarda, a gente quer saber o resultado, ou vai falar com o médico sobre o exame. E algumas pessoas são mais ansiosas, é o jeito delas. Tem pessoas que simplesmente têm uma maneira de lidar com as dificuldades em que logo ela fica ansiosa. Mas independente de como cada um é, o fato é que todos nós passamos por momentos assim na vida. E lendo esse material que eu disse que eu li essa semana, eu percebi que tem muita coisa boa para a gente aprender, escrito por profissionais da área da psicologia, que nos ajudam a entender esse problema. Ajudam a, de repente, usar técnicas para aliviar a ansiedade. Maneiras da gente respirar fundo, sentar na cama antes de levantar, não ligar o celular, deixar que as mensagens do WhatsApp entrem só depois e não na primeira hora da manhã, coisas desse tipo. Mas também eu notei um detalhe, que no fim das contas, muitas dessas coisas são técnicas que a gente faz, que são úteis. Mas que a gente acaba tendo que resolver por nós mesmos o problema de ansiedade. Só que há momentos em que a gente não vê nada em nós que nos levem a crer que a gente vai conseguir resolver o problema da ansiedade. A gente olha para nós e pensa em nós mesmos e talvez aumenta a ansiedade, porque a gente sabe que no passado já não superou problemas e como é que vai superar os problemas futuros? O que a Bíblia diz? A Bíblia não tem um manual sobre a ansiedade que nos ajuda a entender esse problema, mas ela fala coisas muito especiais para nós nesses problemas. Os textos de hoje podem ser vistos como um convite de Deus nas horas de ansiedade.
A gente também entende através da Bíblia, antes de ler esses textos que nos fazem convites especiais, a gente aprende através da Bíblia, daria para dizer assim, a origem de toda a ansiedade, da ansiedade humana. Isso está lá no começo. Talvez a maioria de vocês vai lembrar que depois que o ser humano desobedece a Deus porque quer ser igual a Deus, dá ouvidos ao pai da mentira, primeiro sinal claro e visível que entrou um problema na criação de Deus é o fato de que o ser humano ele se esconde de Deus. E depois quando Deus fala para ele e para a mulher e até mesmo para o diabo, das consequências daquilo, para o homem ele diz assim, isso é Gênesis 2, do versículo 17 em diante, aliás Gênesis 3, 17 em diante. Ele diz assim, olha Adão, agora do suor do teu rosto você vai tirar o seu sustento. E não vai ser fácil, vai ser difícil. E é dali que nós entendemos o porquê que a vida não é fácil. Porquê que o trabalho que a gente procura às vezes com tanta esperança e a gente encontra e começa a trabalhar e de repente aquele trabalho causa estresse e cansaço. Por que ele traz ansiedade para a gente? A origem está ali. E quando nós ouvimos Jesus falar com as pessoas nos evangelhos, a gente percebe que uma razão para a ansiedade, que é uma consequência direta da queda em pecado, é que o ser humano perdeu a habilidade de confiar completa e perfeitamente em Deus. De modo que Jesus, por exemplo, em Mateus 6, mesmo livro que nós lemos hoje na leitura do Evangelho, ele diz assim, por que vocês andam tão ansiosos pelas coisas? O Pai de vocês que está no céu vai cuidar de vocês. Lembrando para nós a origem do problema da ansiedade. Mas a Bíblia, como eu disse antes, ela faz convites a nós. Convites nessas horas de ansiedade. E o convite não é uma imposição, o convite não é uma cobrança. Eu vou dizer isso antes de ler os textos, porque, estou dizendo isso antes, porque, às vezes, tanto como cristãos, irmãos na fé uns dos outros, a gente quer dar uma palavra de ânimo para alguém, dizendo, olha, é preciso confiar. E a pessoa entende que a gente está achando que ela não confia o suficiente, ou ela se sente mais pesada ainda porque entende que deveria estar confiando e não está. E, na verdade, tem textos bíblicos como estes de hoje que são convites, não é com pressão, não é com cobrança. Ah, mas eu não consigo confiar como eu deveria. Mas o convite está feito. Você pode se achegar a Deus. E esses são os textos. Vou apenas ler alguns deles, algumas partes deles novamente. Texto de Isaías, capítulo 40, versículo 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. E depois ainda diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Essas palavras foram ditas para o povo de Deus, como eu mencionei antes, que tinha ouvido mensagem dura de Deus, lembrando que o pecado traz consequências, o afastamento de Deus e outros tipos de sofrimento. E aqui vem aquela palavra doce, palavra de Deus. Eu ajudo vocês. Podem confiar em mim. No texto do Evangelho de hoje, a gente vê também palavras de Jesus. Palavras bem conhecidas por nós. Palavras essas que nós inclusive repetimos antes da Santa Ceia. E vamos fazer isso de novo em preparação à Santa Ceia. Palavras que dizem assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Interessante que Jesus diz isso aqui, logo depois de dizer assim, eu conheço o Pai me conhece, ninguém pode conhecer o Pai senão por mim, e nem a mim senão o Pai revelar a essa pessoa quem sou eu. E depois de falar da importância e como é fundamental ter Jesus na nossa vida para ter essa relação com o Pai, vem essas palavras. Venham a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei vocês. E Jesus pode dizer isso. E nós podemos confiar nessas palavras, porque a pior carga Ele mesmo carregou. A nossa carga Ele levou para a cruz. Carga por causa da culpa dos nossos pecados. Ele levou e carregou sobre si, recebeu sobre si a ansiedade, a aflição que
que existe por consequência do pecado do mundo inteiro. Tudo isso foi colocado em Cristo na cruz. Por isso aquele sofrimento todo. E este que venceu tudo isso, venceu também a morte, que é aquilo que talvez causa maior aflição, maior ansiedade. Ele venceu a morte e ele diz: eu vivo, vocês também viverão. Venham a mim quem está cansado e sobrecarregado. Isso quer dizer que quando chegar aqueles momentos em que você deitar na cama e virar de um lado para o outro, porque o sono não vem e só os pensamentos das coisas que precisam ser feitas no dia seguinte, mesmo nessa hora, Jesus continua dizendo: eu os aliviarei, venham a mim, eu estou contigo. Eu quero carregar essa carga, essa preocupação contigo. Texto do Salmo de hoje, não só a gente pode entender como um convite diante da nossa ansiedade, mas também como a Bíblia, a palavra de Deus nos entregando assim uma imagem a partir da qual a gente pode ver a nossa vida. Vou ler novamente esse texto. Versículo 2 diz assim: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Como é que é uma criança que já não está mamando mais, mas que está no colo da mãe bem quietinha? Quando é que isso acontece? Pensem bem, eu estou falando de uma criança que não é mais tão pequena, que já caminha, provavelmente. É fácil ela ficar calma e quietinha no colo da mãe? Quando é que ela fica calma e quietinha no colo da mãe? Quando ela caiu. Quando ela se machucou. E quando está uma bagunça, a casa às vezes fica assim, né? Na hora que a criança caiu e se machucou, de repente alguém derrubou um copo, quebrou esse copo, a televisão está muito alta, a criança chora porque se machucou, e a mãe pega ela no colo, e ela fica ali. Parece que tudo passou, parece que tudo se apagou, não tem mais nada acontecendo ao redor. Mesmo que possa ter dor ainda, mesmo que está uma bagunça a casa, mesmo que até tenha um irmão dessa criança chorando. Talvez o maior susto que eu já levei na vida foi uma vez dirigindo numa região muito fria, em que em cima da pista havia criado uma camada de gelo. E eu vinha dirigindo, era uma pista no sentido único, eu estava na pista mais da direita, no lado mais direito, e de repente eu percebi que o carro, a traseira do carro, ela balançava um pouquinho, parece que ela se jogava de um lado para o outro, e eu nunca tinha passado por aquilo, eu não sabia o que era, eu pensei, era um carro alugado, e eu simplesmente achei que era o estilo do carro, não tinha sido algo muito, muito forte. No banco de trás, a Vivian estava entretendo a Lívia, que tinha apenas 6 meses, cantando com ela. E eu continuava dirigindo, tinha que chegar numa outra cidade antes de escurecer. E de repente, novamente, o carro começa, não só a traseira, mas todo ele começa a trocar de pista. E aí eu percebo que o carro está deslizando, tipo uma aquaplanagem. E sem saber como fazer e sem ter experiência naquela situação, eu levei o pé ao freio. Não muito forte. E o carro, ele se jogou para um lado, se jogou para o outro, e nós saímos da pista. Sem capotar, sem fazer aquele chamado, aquele giro completo, mas caímos na pista e o carro foi deslizando, até que de repente ele parou. A primeira coisa que eu fiz, o que vocês acham que foi? Olhar para o banco de trás e olhar para a Lívia, ver como é que ela estava. E a Vivian nessa hora abraçou a Lívia. E eu olhei para ela e ela estava sorrindo, tranquila. A mãe dela abraçando ela. Essa imagem de uma criança no colo da mãe, mesmo que o mundo está desabando, mesmo que tenha um temporal, as dificuldades ao redor, dentro de casa as dificuldades às vezes. A mãe sabe quais são as dificuldades, a criança não sabe. Ela está no colo da mãe e ela fica tranquila. Essa é a imagem que o texto do Salmo nos dá hoje, para a gente pensar na nossa vida diante de um convite nas horas de ansiedade. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero abraçar vocês. Eu quero cuidar de vocês. E esses braços
Os braços daquele que faz esse convite são os braços estendidos na cruz, onde o teu pecado foi perdoado, onde a obra foi realizada. Depois, esses braços também, eles foram abertos para Jesus mostrar os sinais dos pregos, assim, mãos estendidas. Eu venci a morte, eu ressuscitei. É esse que faz um convite para você nas horas de ansiedade. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Amém.